Vamos falar sobre yoga, tudo aquilo que você nunca quis saber sobre essa filosofia ancestral, porém, agora numa versão mais polêmica, com o nosso quadro Namastreta. Hoje, então, o nosso tema do podcast é Yoga para Iniciantes. Para falar sobre isso, nossa queridíssima diva do autoconhecimento, toda iluminada de amarelinho aqui, nossa queridíssima Fer Filipposi. Olá, olá! Seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta e nos assiste em qualquer lugar do mundo. E agora, inclusive, você pode nos assistir pelo Spotify também, né? Afinal, tem essa nova funcionalidade de poder nos ver no Spotify. Até na telinha apareceu ali um joinha. E é isso, sejam muito bem-vindos e estamos começando esse novo episódio falando sobre yoga para iniciantes. Fica com a gente, mesmo que você não seja iniciante, para aprender um pouquinho mais e, de repente, influenciar as pessoas ao seu redor. E também nosso queridíssimo Vilmar Duarte, nosso especialista em soft skills e o cofundador desse podcast. Vilma, escola na banca com a gente. Sejam bem-vindos novamente, mais um episódio cheio de tretas, talvez. Hoje não tem, a ideia não é tijolada, é justamente trazer um pouco mais de luz para quem está querendo trilhar essa jornada. Exatamente, porque quando você está começando algo e você de repente tem um excesso de informação ou cai numa aula muito complexa, muito avançada ou num livro muito com termos técnicos, esse excesso de luz ele cega, ele não ajuda a enxergar. Então, quando você está começando a praticar yoga, é importante que a dose, a quantidade de luz, ela seja ajustável para que você consiga compreender e principalmente gostar. Porque aí sim, a partir do momento que você gosta, você começa a praticar. Então, acho que algo muito legal que a gente pode falar aqui é que o yoga ele não está atrelado a nenhum tipo de religião, nenhum tipo de terapia, por mais que existam terapias que utilizem o yoga na essência não é uma terapia e o yoga não necessariamente ele vai estar atrelado a um culto, a misticismo, coisa assim. Então o legal é que você comece a praticar da forma mais básica possível. O que seria isso? Técnicas respiratórias, que no yoga chamamos de pranayamas, técnicas corporais, que são os asanas, aí a Ferzinha vai falar mais sobre isso, então só vou dar uma pitadinha aqui, não se preocupe com aquelas técnicas quase circenses, impossíveis, se preocupe com os asanas ou com as técnicas básicas, um balanceamento básico bem feito, e claro, meditação. Se você tiver isto no seu início de prática, você já tem aí um bom caldo para dar esse pontapé na prática do yoga. E é isso mesmo, às vezes a gente vê no Instagram ou em redes sociais ou em anúncios por aí, posições muito mirabolantes, quase que acrobacias e, né, muitas pessoas até comentam, não, isso não é pra mim, eu não quero começar yoga porque eu nunca vou conseguir alcançar essas posições, esses asanas, são difíceis demais, mas não se assuste, não se trave por conta disso, porque isso realmente é uma construção. Então, você não vai começar, obviamente, já realizando essas posturas, nessas posições, na sua melhor performance. Isso é óbvio, né? Tudo demanda um processo de aprendizado e um processo de evolução. E isso vem com a prática, desde que você comece e que você continue. Aproveita aqui, já que você está começando a praticar yoga, ou você já pratica e nos escuta. Existem alguns termos que a gente sempre usa para falar sobre as técnicas corporais, que são os asanas. E os asanas, eles têm nomes complexos, tem nome e sobrenome. Cada asana tem nome e tem sobrenome. Só que isso muda de escola para escola, de linha para linha. Então, não se preocupe também em aprender toda a estrutura do sânscrito, a nomenclatura, que isso muitas vezes vai atrapalhar e vai travar. Aprenda as técnicas mais básicas e vá seguindo o processo de graduação de cada técnica. O que a Fer falou é muito legal porque eu me lembro uma vez eu estava apresentando uma coreografia. Uma coreografia é o conjunto
das técnicas corporais, ou seja, dos asanas, de uma maneira encadeada, em que você possa apresentar aquilo que você considera que é o seu melhor, ou é aquilo que você quer demonstrar naquele evento, naquele curso, naquele show. Então, uma coreografia de yoga. No nosso caso, de Swastika Yoga. E eu lembro que eu fiz uma apresentação na abertura do Festival de Teatro aqui de Curitiba, num evento, e quando terminou a apresentação, que levaram apenas 3 minutos, e eu, no auge da minha, como é que eu posso dizer assim, imaturidade, eu escolhi asanas super difíceis, técnicas corporais super difíceis, para mim naquela época eram mesmo. E quando eu terminei a apresentação, depois uma senhorinha que assistiu a coreografia com a filha dela vieram falar comigo e aí eles me disseram que, nossa, aquela hora que você alonga e coloca a testa perto do joelho, aquilo para mim foi incrível. E para mim, aquele era o meu momento de descanso na coreografia. Então, todas as outras técnicas eram avançadas demais para aquela pessoa olhar e falar, gostaria de fazer isso. Então, um pouco do que a Fer falou, se você for acompanhar o perfil da Fer nas redes sociais, ou muitas vezes for ver o que eu estou postando, ou outras pessoas, você vai falar, mas isso não é para mim, é muito difícil. Não se preocupe, porque o que a pessoa está postando ali é a variação avançada, muitas vezes. E você não vai começar por ali. Então, é legal você buscar também o básico para começar a praticar as técnicas corporais e você nem precisa e nem precisará fazer as técnicas avançadas para estar praticando yoga. Isso é muito legal. Inclusive, todos nós começamos pelo básico, né? A gente realmente vai formando uma base, que é o que é realmente essencial, para depois a gente ir se arriscando em outras técnicas. É isso, você começa a movimentar, primeiro você começa a movimentar o seu corpo. Aprende, amestre a sua respiração. E aí você vai amestrando a sua mente. Daqui a pouco você começa a conviver talvez com pessoas que tenham a habilidade de fazer coisas mais avançadas, como ficar bastante tempo em permanência numa posição sem se mexer, que saiba administrar muito bem a respiração, saiba administrar suas emoções. E aí você começa a perceber que aquilo é possível. As pessoas são humanas as que estão do seu lado, não são só fotos ou vídeos do Instagram, né? E aí você vai começando aos pouquinhos, aí você fala, puxa, aquilo ali dá. Como é que eu faço? Você vai treinando. A posição da mão, como é que você coloca? Dá para fazer na ponta dos dedos? Não dá para fazer na ponta dos dedos? Você vai aos poucos. É como, sei lá, tocar um instrumento. Ninguém começa já virtuoso. Ninguém começa um curso de direito já defendendo uma tese na frente de um juiz. Ninguém começa um curso de medicina já fazendo uma cirurgia. Não vou fazer medicina porque eu não sei fazer cirurgia. Não é por aí, né? Então é a mesma coisa. Mas tem um ponto aqui bem legal. Já que o quadro hoje é Yoga para Iniciantes, bom, yoga, basicamente, é uma filosofia prática, um conjunto de técnicas que você vai aplicar uma rotina. Cada tipo de escola, cada linha vai ter uma rotina um pouco diferente. Por exemplo, existem linhas de yoga em que você começa com um relaxamento, depois vai para técnicas corporais, depois para meditação. Existe um outro tipo de yoga que vai começar com mudra, com aquietamento, depois você passa pelos respiratórios, que são os pranayamas, depois você faz as técnicas corporais e depois lá no final você vai fazer meditação. Mas existe também o tipo de yoga que só tem técnica corporal. Então, é interessante para você que está começando, primeiro, buscar um professor ou um instrutor gabaritado. Porque às vezes a gente começa a fazer yoga e passa um tempo fazendo yoga e se desencanta ou aprende um monte de coisa errada. Então, você está começando, vai buscar um professor que tenha uma formação, que tenha pelo menos um tempo de prática, que lhe dê um respaldo para que você saiba que aquilo que ele está ensinando está correto e não vai lhe prejudicar, porque imagine você ir fazer uma técnica corporal e aí pode, por alguma razão, de repente aquela técnica ser muito mais forte do que o seu corpo está habituado. Aí você pode passar vários dias tendo algum tipo de dor, tal como musculação. Se você for treinar musculação, que todo mundo acha que é só ir para academia, sem um instrutor, um professor formado, e aí você coloca mais carga do que precisava, vai dar ruim. Também no yoga é assim.
Então, o básico é busque uma escola de yoga que tenha um know-how e que isso vai lhe ajudar nesse processo. Ah, mas eu faço na academia. Ué, então vai lá, conversa com o seu professor, tenta identificar a formação dele, se o tipo de yoga que ele está ensinando é o que você quer, porque existem muitas opções dentro do métier de yoga. E é legal dizer que yoga significa união. Então, quando você vai praticar yoga, a ideia da tradução literal do yoga é união. Uma união entre corpo, coração e mente. Algumas pessoas vão dizer que é a união entre o corpo e o espírito, mas aí já vamos entrar aqui numa treta, né? Yoga é união. E existem muitas modalidades de yoga. O que geralmente as pessoas entendem como yoga não é o yoga, que são as técnicas corporais. Então, quando você vê aquilo que está sendo postado nas redes sociais, aquilo ainda faz parte do yoga. Mas, essencialmente, yoga é quando você está praticando o autoconhecimento, é quando está buscando meditação. O yoga ele tem essa proposta de autoconhecimento e de meditação. E que não interfere se você vai achar como você falou, uma linha que vai atuar somente com asana. Mas quando você vê de fora, dá a impressão que é só asana, que não é yoga. Mas a linhagem que se propõe a ensinar yoga através dos asanas, ela tem um monte de coisa acontecendo ali que não é perceptível, como, por exemplo, a respiração coordenada, a própria intenção de meditar em um asana. Então, o que você não enxerga tem muito mais, como é que eu diria assim, conhecimento do próprio instrutor que vai saber ministrar aquilo, vai saber introduzir aos poucos essas outras habilidades que você vai fazer em conjunto com a asana, né? Então, o que você vê nem sempre é todo o conjunto. E antes de você sair dizendo que você não gostou de uma prática de yoga, eu acho que é legal você dar um tempo também, né? Faça mais de uma aula, não faça apenas uma única prática, porque muitas vezes pode ser realmente questão de ir se acostumando ao que está acontecendo, porque acaba saindo um pouco da nossa rotina, né? Do que a gente está acostumado. Então, nessa vida acelerada, sentar e ficar quieto, muitas vezes é chato, né? A mente fica a 1000 por hora. E é justamente isso que a gente precisa, para dar uma acalmada, uma aquietada nos pensamentos, nas emoções, no próprio corpo físico. E isso demanda tempo para que a gente realmente consiga começar a vivenciar o próprio yoga, esse próprio autoconhecimento. Então, não pare na sua primeira prática se você achou muito chato, se você achou que não é para você, que você é muito ansioso, estressado. Justamente por isso você deveria insistir. Deixa eu fazer uma pergunta para o Malakini aqui, colocá-lo na fogueira. E a teoria por trás de tudo? Mas eu não tenho que saber o porquê que eu vou fazer um asana, por que eu tenho que respirar daquele jeito que o professor está pedindo, por que de tudo isso, onde está toda a base teórica, para que eu tenho que estudar tudo isso? Boa, Vilmar. Bom, se você quiser saber tudo isso, é só escutar as nossas temporadas anteriores do nosso podcast, que a gente ensina praticamente tudo. Seria muita pretensão, a gente ensina bastante coisa sobre o yoga, mas na verdade o yoga ele é prático, ele é muito mais para você colocar a mão na massa do que toda a teoria. O excesso de teoria muitas vezes vai travar o praticante. Se você pegar os livros recomendados para ler sobre yoga, cara, você não vai entender. É muito sânscrito, é muito termo técnico, tem muito livro que viaja na maionese. Por quê? Porque imagine que o yoga é uma filosofia que tem cerca de 5.000 anos. E que uma grande parte das referências que os autores e que os mestres, até mesmo os atuais, inclusive nós vamos usar referências de escrituras antigas. Então é como você... Nós estávamos brincando aqui antes de gravar o podcast. É como você tentar ler Platão, a República, ler Platão, e de repente você fala, cara, mas como vai tentar ler Nietzsche? Você fala, como é difícil entender isso? Então o yoga ele é mais pautado. Cara, senta, cala a sua boca, fecha os seus olhos e pratica. Porque o yoga seria exatamente isso. O yoga seria aquieta, como a Fer falou, desacelera. Nós estamos num mundo tão acelerado em que a gente tem uma ansiedade de tudo, que tudo tem que acontecer agora, de que tem que saber tudo, tem que ler o livro, tem que entender do esporte, tem que... Não, senta, aquieta, fecha os olhos, desacelera, presta um pouco de atenção em você, faz o que o professor está falando,
torce para um lado, torce para o outro, respira e deixa o autoconhecimento em primeiro lugar. Aí você começou a praticar. Agora eu quero entender um pouco mais sobre chakras, que o meu professor toda aula fala para mentalizar os chakras. Sei eu lá que de acho é isso. Aí você vai ler um pouquinho sobre chakras. Aí você vai descobrir que tem um excesso de termo sânscrito e você não consegue entender. Por quê? Porque o livro que você foi ler é um livro para ser lido ou daqui 5 ou daqui 10 anos, ou depois de ter lido outros livros. Então nós vamos gravar um episódio sobre isso. Os livros recomendados para iniciantes. Porque esse excesso de teoria, ele conspurca às vezes. Sabe? Eu estava comentando aqui que eu estou relendo o livro Uma Breve História do Tempo, do Hopkins. Como é que é o nome dele? Stephen Hopkins. Isso. Obrigado, Vilmas. E, cara, é a segunda vez que eu leio o livro e 70% do conteúdo do livro eu não entendo. Por quê? Porque vai falar sobre buraco negro, sobre quark, partícula, antifóton, fóton. São coisas que esse excesso de matemática para mim é difícil. Então, às vezes, a pessoa quer ler sobre escrituras, sobre Mahabharata, Bhagavad Gita, Upanishads, Puranas, Itihasas, Ramayana, tudo que envolve um pouco do yoga, cara, não vai dar boa. E aí mistura, né, com um contexto que o que a pessoa tem de história de vida, ela tenta enxergar tudo isso pelo prisma dela, sem contextualizar, sem colocar em contexto a época que aquilo foi escrito, o como aquilo foi escrito. Né? Claro. Isso é mais complexo ainda. Eu gostei muito do que a Ferzinha falou. Cara, não tenha medo de começar a praticar yoga. No sentido de, você olha uma postagem de um ator famoso, ou de um atleta que diz que pratica yoga, ou você olha lá a Ferzinha fazendo os asanas dela impossíveis. Você vai lá no quadro Asana do Dia do Malakini e fala, nossa, mas é difícil demais. Não tenha medo, porque tem que começar de um ponto em que você sobe uma escada, claro, pisando o primeiro degrau. Às vezes você pode subir de 2 em 2, né, como você faz Mas tudo bem, você tem que ter um passo a passo, um step by step. E o yoga, ele tem isso. E isso é uma das coisas que o Swastika Yoga, o The Rose Method, me ganhou. Porque a metodologia, ela é muito bem construída, de uma maneira que o aluno que não sabe nada a respeito de yoga, ele entra, ele consegue fazer uma aula do início ao fim, ele não fica perdido. Aí ele vai avançando, ele vai para uma aula intermediária, vai para uma aula avançada. Então, acho que é bacana você ter, ou quem vai começar a praticar, buscar uma prática da yoga que tenha uma metodologia. Porque a metodologia, ela vai ajudar você no processo de desenvolvimento. E aqui eu já fiz o meu jabá. Lógico. Vem praticar com a gente. E se eu sou gordo, eu posso praticar, Fê? Pode praticar, não existe Eu não preciso limites. emagrecer antes e Não praticar precisa. depois, Não. Na própria prática vai provavelmente te ajudar a desenvolver um pouco mais de hábitos saudáveis, né? Porque o yoga busca esse autoconhecimento de entender a sua vida inteira, né? Entender todas as suas escolhas. Então, naturalmente, você tende a começar a fazer escolhas melhores, sejam escolhas alimentares, seja escolhas de exercícios físicos. Então, não existe limitação. Afinal, yoga é sentar e se autoconhecer, se auto-observar. Qualquer um pode fazer isso. Né? Mas é interessante, então, para a gente fechar o nosso quadro desse episódio do podcast para Yoga para Iniciantes, entender que o básico do yoga pode ser feito por qualquer pessoa, daí já responde a pergunta do Vilmar, em qualquer época da vida. Quanto antes você começar, melhor. Inclusive, um livro que você consegue achar facilmente em sebo, chama-se Faça Yoga Antes que Você Precise. Tá? Então, esse livro fica aí para você buscar no sebo, porque a ideia é essa. Quanto antes você começar, melhor. E o yoga, ele vai resolver inúmeras pequenas mazelas da sua vida, mas não é para isso. Mas se você praticar, vai reduzir a ansiedade. Vai, não é para isso, mas vai. O yoga vai ajudar você a conquistar certos resultados e benefícios? Vai. Não é para isso, mas vai. Mas a ideia do yoga para iniciantes você vai melhorar a flexibilidade, vai melhorar a capacidade pulmonar, vai melhorar a concentração, vai melhorar a consciência corporal. Sim, mesmo um yoga extremamente básico. Isso que é o mais legal. Bom, fechando esse quadro e iniciando a última parte, que é a treta, ou seja, a etapa do Namastreta, comecei a praticar.
E uma coisa que eu escuto muito dos meus alunos, e escutei muito dando aula, e a Ferzinha aqui, que é a nossa diva do autoconhecimento, e vai ter mais lugar de fala para isso do que eu, é o seguinte: existe muita treta sobre praticar quando está menstruado, praticar quando está grávida, praticar. E aí, o que pode, o que não pode? Muita gente diz que você não pode fazer determinadas técnicas quando você está menstruada ou quando você está grávida, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido coisas desse tipo. Eu confesso que sobre menstruação eu nunca li nada em escrituras antigas ou em textos mais validados que realmente mostrem que não se deve praticar quando se está menstruada. Não vejo que exista alguma limitação. Existe uma lenda de que você não pode fazer invertida, porque o sangue pode descer. Nada a ver. Nada Vamos dar uma risada aí. Imagine, você vai fazer uma técnica que chama-se invertida sobre a cabeça, no qual a cabeça fica para baixo e as pernas ficam para cima, que no yoga é muito tradicional. E aí dizia-se, isso era comentado antigamente, que mulher não podia fazer isso em período que estava menstruada. Por quê? Porque o sangue, que é o sangue, entre aspas, ruim, que é o sangue que o corpo está eliminando, porque eliminado. É um processo de descamar o útero e tudo, vai para a cabeça. Olha a criatividade das pessoas. O que nós temos que entender aqui? Todas essas barreiras colocadas, não pode praticar quando está menstruada, não pode praticar quando está grávida, não pode praticar não sei o quê, são barreiras de uma cultura muito mais patriarcal, tentando impedir o acesso das mulheres de praticar do que realmente algo cientificamente comprovado ou que tem uma base assertiva. Não, você pode praticar, inclusive existem técnicas do yoga que vão ajudar no processo, que vão acelerar, que vão ajudar a diminuir os dias que a menina fica menstruada, acelerar o processo, como nauli, como contração abdominal. O que acontece é que, naturalmente, você vai ter um mal-estar, que já se própria TPM. Já sim, se tem, já se e tem que talvez naquele dia a prática vai pegar em alguns pontos que isso te incomode mais, mas não há nenhuma contraindicação. Já sobre gravidez é o seguinte, aqui já é um pouco mais, a gente precisa dar um ponto. Se você já pratica yoga e ao longo desse processo, você já pratica yoga, você já faz ginástica, você já nada, e seu aí corpo já está acostumado a fazer esgrima, a fazer qualquer coisa, e aí você engravidou, segue a rotina. Você continua fazendo, claro, vão ter técnicas que são contraindicadas naquele período dos 3 primeiros meses, é óbvio, no yoga também. Agora, engravidei e quero começar a praticar, aí nós vamos ter algumas ressalvas. Aí sim, a recomendação é contrate um professor que tenha essa especialidade, porque isso vai sim contribuir muito para ajudar no processo do parto, melhorar a respiração e tudo mais. A esposa do Vilmar praticou yoga durante todo o tempo da gestação. Ela já era minha aluna do Adriano, e continuou fazendo todo o processo. Foi mais fácil, porque ela já era, já praticava. Ela só parou no 9º mês. no 9º. Sim, então, e existem pessoas que são especializadas. Você vai encontrar yoga para gestantes. Ótimo, mas veja se não é só um carimbo para vender. Vai ver se a pessoa tem essa especialização, essa formação, se realmente... Então essas loucuras, essa treta de que mulher não pode praticar yoga, de que mulher quando está menstruada não pode praticar, cara, muda de professor se ele te disser isso. Demite essa pessoa, demite essa instrutora, demite esse professor e vai atrás de alguém que não tenha todo esse misticismo envolvido, porque é um absurdo, na época que a gente está, ter essa compreensão de que, nossa... Não, né? Isso é treta mesmo. Não. E vá em busca das suas experiências, né? Então, antes de aceitar o que o seu instrutor está falando sobre menstruação, especificamente, né, sobre gravidez, realmente vá atrás e busque um profissional que realmente entenda. Mas sobre menstruação, se você ouviu alguma coisa do seu instrutor de não faça quando você está menstruado, fica com a pulguinha atrás da orelha e teste. Teste para ver como você se sente. Não aceite assim de forma sem rebater ou sem questionar, porque não faz sentido. E de uma maneira educada, espera a aula acabar e depois vai lá e conversa com o seu instrutor. Olha, por que não posso fazer essa técnica? Aí você
escuta a explicação dele, que talvez não tenha dado tempo de dar em aula, porque talvez a experiência dele, a formação dele tenha realmente um contexto ali. Mas, de modo geral, como quem está menstruado pode fazer qualquer coisa, por que não poderia fazer yoga? Você pode nadar, pode correr, você pode tudo, né? Tem uma tribo Maori na região da... Putz, como é o nome lá? Eu perguntei. Polinésia. Perto lá. Nova Zelândia. Nova Zelândia. Em que, imagine, há um costume... Eu posso ter usado o termo Maori de forma errada, então apague isso, pode ser uma... Mas existe um costume de uma tribo da Nova Zelândia em que, quando as mulheres estão menstruadas, elas dormem em outra casa. Elas nem cozinham, porque eles consideram que ela está num período impuro. Então você tem que entender que tudo isso são coisas arcaicas, não encaixa mais para nós, não encaixa, não faz sentido. Então, uma baita treta, namastreta, né? Namastreta. E é com essa... E coloque seu comentário, se você é instrutor ou se você faz aula, se você já escutou isso, já te disseram isso, manda para nós o seu feedback aí. Vamos colocar uma fogueirinha nessa treta aí. E aqui a gente encerra o nosso episódio de hoje. Yoga para iniciantes. Fica com a gente. Valeu, até.